Oi pessoal, tudo bem? Eu acho que vocês já ouviram falar do azeite da viúva. Gostaria de ler com vocês em 2 Reis, no capítulo 4. Diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em tua casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então, entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seus filhos: Traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. É um texto bem conhecido, né? Muita gente já ouviu as pregações sobre o azeite da viúva, né? Essa mulher já ouviu pregações, já leu nas escrituras, né? É muito bom quando você lê a palavra de Deus, é muito bom, né? E aí, hoje eu quero conversar justamente sobre esse texto. A gente precisa entender que aqui não está mencionado o nome dessa mulher. A gente não vê o nome dessa mulher, nós não temos o nome do seu esposo, nem o nome dos seus filhos. Mas nós sabemos que ele era um dos profetas, um dos filhos dos profetas. Ele era um servo temente ao Senhor, né? Então nós podemos ter a ideia de que ele era um homem que servia a Deus. Ele era um homem temente ao Senhor, a Bíblia coloca dessa forma. Essa mulher, então, ela tinha um esposo temente ao Senhor. Só que ele morre. Quando ele morre, lendo a palavra do Senhor, a gente sabe que mesmo ele sendo um servo de Deus, houve uma situação ali familiar onde eles acabaram adquirindo dívidas. Eu não sei dizer se essas dívidas foram adquiridas enquanto ele estava vivo, seu marido estava vivo, e ele gerou essas dívidas, ou devido à morte dele, ela acabou adquirindo dívidas. Enfim. Só que o que nós sabemos é que ela é uma viúva. E as viúvas naquele tempo não podiam trabalhar. Então, ela necessitava de ajuda. Ela necessitando de ajuda, sem o seu marido, apenas com os 2 filhos, vêm os credores e ameaça de levar os filhos como servos. Diante dessa situação que ela está vivendo, esse desespero que essa mulher está vivendo, porque ela não sabe o que fazer. Sem saber o que fazer, ela corre até o profeta Eliseu. Ela vai até o profeta Eliseu pedir ajuda. Isso é muito bom porque muitas vezes nós temos alguns problemas e eu sempre falo que 2 cabeças pensam melhores do que uma. Tem muita coisa que eu não consigo fazer, muita coisa que eu não sei fazer, eu nem pensei direito, né? E às vezes uma outra pessoa vem, conversa, e no meio daquela conversa a gente começa a ter ideias, né? Isso no nosso dia a dia. Aqui essa mulher, no meio do desespero dela, preocupada com a situação, com o que aconteceria com os seus filhos, né? Ela sem autoridade alguma, ela sem direitos, né? Porque aqui é uma mulher e viúva. Ela vai e pede ajuda a alguém.
ela vai e pede ajuda para a pessoa certa. Ela vai até o homem de Deus, ela vai até Eliseu, ela vai até aquele homem e fala assim, olha, essa é a situação, me ajuda. Eliseu ouve o problema dela e ele pergunta, o que eu posso fazer? Vamos pensar. Vamos pensar o que a gente pode fazer diante dessa situação. Então ele fala para ela, ele pergunta a ela, né? O que você tem em casa? A resposta dela é, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Senão uma botija de azeite. Eu não tenho nada. Ó, ela não tinha nada. Essa resposta dela é muito comum, né? No meio dos nossos desesperos, a gente fica cego, a gente não enxerga nada, a gente não vê nada, a gente não vê as possibilidades. Essa é a nossa resposta. Não tenho nada, não sei o que fazer, eu não posso coisa alguma. É a nossa resposta em meio ao desespero. E foi a resposta dela, não tenho nada. Mas, calma aí, eu tenho sim. A única coisa que eu tenho é uma botija de azeite. Então ele fala para ela, vai, pede emprestados vasos. Pega vasos emprestados aos seus vizinhos. Isso me chama muito a atenção. Porque como tem sido o nosso relacionamento com as pessoas? Com as pessoas. Me chama muito a atenção porque ela ouve a voz do profeta, ela dá atenção ao que ele diz, ela foi pedir ajuda, ele dá um conselho e ela atende. Né? Às vezes a gente pede ajuda, ouve o conselho e ignora. Ela não. Ela ouviu o conselho e atendeu. Ela vai até os seus vizinhos e pega vasos emprestados. O fato dela derramar óleo, como a palavra descreve, ela vai derramando óleo nos vasos, significa que ela tem vasos com ela, que não são dela, são emprestados. Se ela tem vasos emprestados, é que alguém confiou a ela algo. Olha que interessante. Como tem sido o nosso relacionamento com as pessoas. E essas pessoas confiariam algo a nós? O que será que hoje eu, da maneira que eu vivo, no comportamento que eu tenho, no relacionamento que eu tenho com os meus vizinhos, com os meus conhecidos, se eu fosse no momento de necessidade pedir algo a alguém, eu seria atendida? E se alguém me pedisse emprestado, eu atenderia? Essa mulher vai, pega estes vasos e é abençoada. A palavra fala que ela, obediente à voz do profeta, ela obedecendo, fecha a porta, porque são detalhes que ele vai colocando. Você vai, entra, fecha a porta, ela vai, fecha a porta, entra dentro de casa. Ela e os filhos, ela tem o apoio dos filhos, né? Ela é uma mulher viúva com 2 filhos, ela tem a ajuda dos vizinhos, ela tem a ajuda do profeta, ela tem a ajuda dos filhos, porque os filhos poderiam falar, você se vira. Não, ela tem a ajuda dos filhos. E vão enchendo lá as vasilhas. Chega um determinado momento que ela fala, me dá mais um. Não tem mais. Acabou. E o azeite? Acabou também. Ó, momento certo, proporção certa, tudo perfeitinho. E aí a gente continua lendo. Pronto. O que o profeta mandou fazer? Ir até os vizinhos, pegar azeite, pegar vasos, encher de azeite dentro de casa com as portas fechadas. Ok, já fiz o que foi mandado, já fiz conforme orientado. E agora? Vamos avisar o profeta que já tem azeite aqui suficiente nas vasilhas. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E aí, o que ele diz para ela é um princípio bíblico cristão. É interessante porque a palavra de Deus, ela nos orienta de todas as formas possíveis. Quando nós temos dúvida em alguma coisa em relação às nossas vidas, quando a gente vai ler as Escrituras, a gente encontra a resposta.
a gente encontra a resposta. Lembra qual foi o motivo que levou esta mulher a ir pedir ajuda ao profeta? Qual foi o motivo? Ah, porque ela estava viúva? Não, não foi porque ela estava viúva. Esse não foi o motivo dela pedir ajuda. Ah, o marido dela morreu? Também não foi porque o marido dela morreu. Ela foi pedir ajuda porque os credores estavam indo lá ameaçando levar aos filhos. Foi por este motivo que ela foi até ele. Por causa das dívidas que ela foi até ele. Como já falei, não sei quando essas dívidas foram adquiridas. E não é porque essas dívidas existiram aqui, significa que ela era uma má caráter, né? O seu marido era um golpista, não é isso que significa. Significa que em algum momento da vida dela, ela adquiriu uma dívida, né? Eles tiveram uma dívida que eles não conseguiam suprir ali, pagar, né? E aí a gente percebe que isto que levou ela a buscar a ajuda do profeta. Ela viveu este milagre, o azeite da viúva foi multiplicando, foi enchendo ali os vasos. Ok, mas e além disso? Como que eu faço agora? E ele traz uma orientação para as nossas vidas. Olha, tá vendo esse azeite? Primeiro, você vende o azeite. A primeira coisa, você vende o azeite. Você vendendo o azeite, você vai adquirir valores para quê? Primeiro, pagar as tuas dívidas. E depois, tu e teus filhos vivei do resto. Este é um princípio que nós temos que observar. Porque às vezes a gente acaba invertendo os valores, invertendo este princípio. Primeiro a gente quer viver de tudo e depois a gente pensa nas dívidas. Não, primeiro tu paga. Primeiro você vai lá e vai pagar esta dívida. Primeiro, deixa tudo arrumadinho. Depois que você pagar todas as suas dívidas, você vai ter o necessário para viver do resto. Você e seus filhos. Você não vai ter mais culpa, você não vai ter mais medo de perder os seus filhos. Por quê? Porque você vai viver em princípios necessários para o servo de Deus. Tá bom? Ele já deu a estratégia para a mulher de Deus. Para esta mulher. Ele já deu essa estratégia para essa mulher. Ela já foi obedecendo. É continuar obedecendo. Às vezes a gente recebe um conselho, a gente ouve a voz de Deus, o Senhor fala o que Deus quer de nós e a gente só vai até meio caminho. Se essa mulher não continua obedecendo o que este servo de Deus, o que o profeta Eliseu fala para ela, se ela não obedece ao que o profeta diz a ela, ordena que ela faça, vender, pagar as dívidas e só então viver do resto, ela seria uma mulher que continuaria em dívida, continuaria com medo de perder os seus filhos. Então, eu acredito que ela foi obediente a essa palavra. Porque ela já viu o milagre acontecer. Ela já recebeu a atenção. Ela já tinha aqui um bom relacionamento com seus vizinhos, ela tinha a ajuda dos seus filhos, já estava muito bem encaminhada dentro desses princípios. Tá bom? Precisamos meditar na palavra do Senhor e saber como agir corretamente em todas as situações. Todas as situações. Nem tudo a gente sabe como fazer. Nem tudo a gente tem uma resposta já programada. Às vezes a resposta a gente até tem, só não encontrou ainda. Essa mulher já tinha um azeite dentro da casa dela. Já tinha os vizinhos para emprestar o vaso, mas precisava que alguém a direcionasse. Às vezes está diante de nós e a gente não está conseguindo enxergar por desespero, medo e diversas situações que estão nos rodeando. Mas precisamos ouvir a voz de Deus, atender, obedecer. Tá bom? Em nome de Jesus, medite neste texto, se aprofunde um pouquinho mais, vai mastigando aí, que é muito bom a palavra do Senhor. Leia as Escrituras, continue lendo a palavra do Senhor e viva estes princípios. Tá bom? Aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, compartilha, curte, comenta, faz tudo isso daí, vai espalhando, tá bom? Que Deus continue te usando.
nesta obra. Deus abençoe.